Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Verso 24 diante. 7, 24. Deus seja a honra, Deus seja a glória, e a Deus seja todo o louvor. Hein? Contaram, igreja? Vamos ler, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram com aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E acontecendo que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Tome-se assento, aqueles que puderem, os que não puderem, fica de pé junto comigo, né, irmãos? A pergunta, irmãos, que eu quero fazer nessa noite, ao início desse culto e ao término dele, é a seguinte pergunta: sobre o que você está construindo a sua casa eterna? Amém? Diante desse texto, nós vemos Jesus trabalhando de uma forma linda, amém, irmãos? Desde o verso de número 13, é interessante a forma em que Jesus está trabalhando o ensinamento para com os seus discípulos, que ele faz pares de coisas, faz comparações entre um e outro. Quando você lê o capítulo 7, o verso 13, ele vai falar sobre o quê? Uma porta estreita e um caminho, né? Também, e uma porta larga. Vai falar de um caminho que conduz à perdição, mas vai falar de um caminho também que conduz à vida. Nesse texto você vai ver algo interessante, amém? Que após isso ele vai fazer comparações de uma árvore que dá bons frutos e outras que não. E nesse texto ele também faz algumas comparações. Ele vai falar sobre dois homens, amém? Sobre duas casas e sobre dois resultados. Jesus ele vai trabalhar com dois homens, duas casas e dois resultados, só que diferentes. Um homem sábio e um homem tolo. Uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. E ele vai falar sobre o resultado final dessas duas coisas. Uma que é a destruição e a outra que é a perseverança, né, irmãos? Você pode ver que a casa manteve-se de pé. A que foi edificada sobre a rocha e a que foi edificada sobre a areia, ela acabou não resistindo. Amém? Agora, é interessante que a Bíblia vai falar de um homem sábio e de um homem tolo.
Mas esses dois irmãos ouviram a palavra de Deus. Ouviram a palavra de Deus. Ouviram a palavra de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Mas a atitude deles foram diferente diante da palavra de Deus. Então eu quero começar aqui falando sobre esses dois homens e fazer uma comparação conosco. Todos aqui ouviram da palavra de Deus, sim ou não? Todos ouviram, sim ou não? Sim. Agora, por que que um é sábio e o outro é tolo? Porque um colocou aquela palavra em prática. E o outro, não. Os dois ouviram, porém, a Bíblia vai dizer que ele colocou em prática as palavras que ele aprendeu. E o outro ouviu da mesma maneira, mas não colocou. E muitas vezes nós somos assim, irmão. Todos temos aqui, irmãos, a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo para uma vida abençoada. Todos nós aqui temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, tão somente ouvida e não colocada em prática, ela não tem poder para fazer nada em nossa vida. Ela só vai poder produzir algo na nossa vida quando ela é colocada em prática. Se você pega um manual de algo para construir algo, você lê o manual e você não coloca a mão na massa, o negócio se constrói sozinho? Constrói, irmão? Não. Ela só vai ser útil depois que você coloca ela em prática. Amém? Por isso que o que eu acho lindo, quando Deus aparece a Salomão e fala para Salomão, Salomão, me pede alguma coisa que tu queres que eu concederei. Ele pede o quê? Sabedoria, irmão? Não. Ele pede conhecimento e sabedoria. Porque não adianta ter sabedoria e não ter conhecimento. Como que a sabedoria é colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então você primeiro precisa de conhecimento para poder usar a sabedoria. Usar com sabedoria aquilo que você sabe. Então ele pede o quê? Primeiro, conhecimento e sabedoria para que ele possa colocar em prática e ter um reinado bem-sucedido. Então, irmãos, Deus tem nos dado conhecimento a cada dia. Deus tem nos proporcionado, irmão, maneiras de nós crescermos na nossa vida, de termos uma vida abençoada. Mas para que a nossa vida seja abençoada, tem princípios a serem seguidos. Para que a nossa vida, irmãos, ela seja abençoada, nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Devemos ouvir, mas também colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo. O problema nosso, irmão, sabe o que é? A gente só quer colocar aquilo que parece mais fácil. Aquilo que muitas vezes para nós, até, né, irmãos? A gente acha bom. Mas aquilo que muitas vezes que vai contra o nosso conceito, nosso, não é o conceito de Deus. Isso a gente não quer colocar em prática, irmão.
isso nós, amados irmãos, endurecemos o nosso coração e não queremos fazer, mas queremos uma vida abençoada. Queremos, amados irmãos, ver o resultado positivo na nossa vida sem obedecer os princípios de Deus, e isso não acontece. Não acontece, irmão. Desculpa eu decepcionar se você pensou que se você viver da sua maneira, Deus, Ele vai, irmão, te abençoar. E depois nós vamos entender lá na frente por que eu estou dizendo isso. Eu não vou comer barriga ainda não. Vai ser por etapa. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que existia dois homens, um sábio e um tolo. Os dois ouviram a palavra de Jesus. Jesus deu oportunidade para os dois de ter uma vida abençoada. Sim ou não? Deus dá oportunidade para todos nós de termos uma vida abençoada. Isso agora depende de nós. Jesus, Ele nos ensina. Se você quiser aprender com Ele, amém? Amém? Se você quiser praticar o que Ele falou, ninguém obriga ninguém a fazer nada, irmão. O pastor não obriga ninguém. A esposa não obriga o marido não obriga a esposa, os filhos não obrigam os pais não obrigam os filhos. Quem quiser, que faça. Salvação é individual. Obediência a Deus não depende, amados irmãos. Depende de cada um de nós, não depende dos outros. Mas amém. Agora vamos lá. Os dois ouviram. Só que um resolveu praticar aquilo que ele aprendeu. O outro, não. Ele vai dizer que eles fizeram duas casas. Cada um fez a sua casa. Cada um preparou a sua casa. Você vê que não foi, irmãos, é coisa individual aqui. Cada um de nós aqui também, irmão, trabalha, irmãos, no seu espiritual, individualmente. Não adianta eu querer, irmão, orar por você se você não ora. Não adianta eu querer, irmão, estudar por você se você não estuda. Eu cresço e você não. Ou, ao contrário, vocês crescem e eu não. Porque é individual, irmão, é de cada um. Por isso que nós vemos muitas vezes alguns, irmão, crescendo e outros ficando para trás. Mas por quê? Porque Deus ama mais um e dá mais para um do que para outro? Não! É porque depende de cada um de nós, irmão. Se Deus está usando uma pessoa mais do que você tem que parar e pensar. Por quê? Por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não. Não. Eu não acredito num Deus que faz acepção de pessoas. Eu acredito num Deus que recompensa aquele que honra Ele. Se você busca mais, você vai ter mais conhecimento. Deus vai te ajudar a ter mais conhecimento. Se você, irmão, vive uma vida no Espírito, você vai colher coisas no Espírito. Se você vive na carne, não vai colher o Espírito. Não tem jeito. Duas casas, cada um estava fazendo a sua. Só que os dois ouviram. Os dois ouviram. O conhecimento foi dado aos dois. Só que na hora de construir, o que ouviu e praticou, estava praticando, ele falou assim, eu imagino Jesus pregando, imagino eu Jesus ali falando, ensinando, não falo o que ele estava ensinando, mas eu posso imaginar, porque daí ele faz uma comparação de duas casas. Eu imagino, irmãos, tá? Eu estou imaginando, isso aqui não está
Escrito não está explícito, mas eu estou aqui imaginando. Jesus falando, olha, quando a gente for construir uma casa, nunca construa num lugar, irmãos, que não pode ser bem alicerçado. Onde o alicerce não pode ficar firme, porque essa casa não vai suportar muito tempo. Ela vai cair. Então o que ouviu e praticou, diz que ele foi e ele fez a casa dele. Ele alicerçou a casa sobre a rocha. E o outro sobre a areia. Amém? Mas vamos lá. Vamos aprender 3 coisas aqui. 3 coisas. Eu anotei 3 coisas aqui que é preciso entendermos. Nós devemos considerar, amém? Uma coisa. Que todo mundo constrói a casa para durar uma vida, né, irmão? Sim ou não? Ninguém constrói uma casa para amanhã ela cair, né? Alguém construiu já? Alguém tem casa aqui? Não precisa falar, mas a tua casa, você espera que ela permaneça até quando? Né, irmãos? Você nunca vai falar assim, eu vou construir uma casa para amanhã ela cair. Ou seja, para uma vida, para que, né, seja para você, seja para os filhos, ou coisa nesse sentido. Ou seja, nunca nós construímos algo para que amanhã caia. Então, nós precisamos entender 3 coisas. Primeiro, propósito. Primeira coisa, propósito. Um edifício são construídos de formas diferentes, de acordo com os fins do que se destinam. Ou seja, são feitos de formas diferentes, certo? Todos os prédios, a maioria dos prédios ou casas, hoje nós vemos aqui no Japão casas padrões. Certo ou não? Sim ou não? Porém, normalmente sempre tem uma diferença, alguma pequena diferença, dependendo dos fins. Então, o que eu aprendo aqui? Uma pessoa irá construir a sua vida de acordo com o que ele percebe que é o seu propósito, ou o propósito da sua vida. De acordo com o que ele percebe que é o propósito da sua vida. Cada um de nós temos uma casa espiritual que a gente vai edificar segundo o propósito que a gente acredita. Sim ou não? Se você tem uma casa, você está agora construindo para quê? Hã? Você está construindo para um futuro, certo? Qual é o futuro que você quer? Qual é o futuro? Morar no céu. Então a nossa casa está sendo construída no céu. Uma casa permanente. Uma casa eterna. Sim ou não? Uma casa para a vida toda. Só que para construir essa casa no céu, tem como você construir vivendo preso nessa terra? Tem, irmão? Para você construir essa casa no céu, você tem que estar pensando nas coisas do alto, buscando, esse deve ser o propósito da sua vida. É construir algo futuro, algo onde você vai morar eternamente. Um deles construiu um lugar eterno, um lugar firme, que não pode ser abalado. Agora o outro, irmão, não. O outro não. Primeira coisa, propósito, amém? Segundo, plano. Antes de construir um edifício, amém? Deve-se haver um plano, uma descrição do produto acabado. Quando você vai fazer uma planta, você tem ali, irmãos, como vai ser a casa já acabada. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Você já vai ter o quê? A imagem daquilo, como vai ficar aquela casa. Você sabe como aquela casa vai ficar. Amém? E na nossa vida também tem que ter esse plano.
Um plano de que, irmãos, nós estamos construindo uma coisa eterna. E como nós estamos construindo? Qual é o plano para construir isso? Será que você tem em mente como vai ser essa casa eterna? Como vai ser essa morada eterna? Tem muitos que não estão pensando. Tem muitos que não estão pensando nas coisas eternas, irmão. Não está vendo o negócio concluído, porque a gente vive, irmão, sim, o presente, mas a gente sonha com o futuro, não sonha? Sim ou não? Você sonha como vai ser a sua morada lá no céu? Como vai ser o céu para você? Você não sonha com isso? Só que tem muita gente que não sonha. Tem muita gente que não está preocupado com isso. Por quê? Porque a mente e o coração estão nas coisas dessa terra ainda. Nós não estamos conseguindo enxergar, irmãos, o produto acabado. A gente está conseguindo enxergar como vai ser glorioso, porque quando você entender, irmão, é a mesma coisa, você está construindo uma casa, ela demora quanto tempo? Aqui no Japão é rápido, né, irmão? Constrói em 6 meses. Mas quando você tem a planta, você imagina, você viu aquela planta, você viu como vai ficar a casa. Irmão, você fica ansioso. Você não vê a hora de acabar. Quem comprou casa sabe, vai lá ver todos os dias como é que está o negócio. Levantou o negócio, quer ir lá ver. Colocou o cimento lá, cimentou alguma coisinha, quer ir lá ver. Colocou uma parede, tá lá para ver. Aí quando, irmão, tá acabando, fica ansioso para poder entrar. Ou seja, porque ele já tem a imagem do produto acabado. E a ansiedade, né, irmão? Começa a bater no coração o desejo de poder habitar naquele lugar. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que entender, irmão, tem uma imagem, ainda que meio vaga, ainda que meio difícil de ter, mas de como vai ser glorioso este lugar, porque todas as vezes que nós entendemos que nós temos uma morada eterna, preparada para nós, uma casa celestial nos esperando, irmão, nós andaríamos ansiosos, esperando a vinda de Cristo, para nós podermos entrar pelas portas, poder entrar, irmão, nesse lugar. Ah, irmão, olha o que Jesus está nos ensinando, irmão. Por isso que ele fala, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima. Terceiro, e aqui o negócio pega. Primeiro, nós precisamos entender o propósito pela qual nós estamos construindo. Segundo, nós temos que entender o plano. E agora, terceiro, nós precisamos entender as prioridades. As prioridades. Amém? Certos componentes de um edifício desempenha um papel maior do que o outro para garantir que o edifício vai suportar, né, irmão, as coisas. Ou seja, tem coisas que nós temos que dar maior prioridade do que outras. Não que não são importantes, mas tem que haver uma prioridade. Irmão, se você prioriza, muitas vezes, o acabamento, e não prioriza o que está por dentro do acabamento, irmão, é perigoso. Sim ou não? Sim ou não? Se você pensa no alicerce, e aí, você nem pensa no alicerce, você não quer saber por quê, vai ficar, né, irmão, tampado, ninguém vai ver, porque ninguém vê a coluna da igreja aqui. Alguém vê a coluna? Onde está as colunas? Não.
Então não se preocupa não, vamos fazer as paredes aqui, deixar bonito. Vamos, colocar um monte de coisa aqui, irmão, vamos preparar, colocar o teto sobre o lugar, só que ele não tem... Mas o que é prioridade para nós? Para nós termos uma morada eterna. O que é prioridade? Tem muita gente, irmão, que infelizmente não liga para as coisas de Deus por nada, irmão. Acha que só porque Jesus morreu numa cruz e você levantou a mão para o céu, eu vou para o céu e vou viver eternamente. Só isso, tá bom. Não, porque senão, irmão, você está desfazendo o sacrifício de Jesus Cristo, que é válido. Sim, irmão. O sacrifício de Cristo, irmão, na cruz, ele é poderoso para salvar a nossa vida. Mas uma coisa é certa, irmão. Ele morreu por nós. Mas nós temos também os nossos deveres, as nossas prioridades. Nós temos que rever que não adianta nada, irmão, Jesus morrer por nós, nos conceder a salvação da nossa alma, e de viver de qualquer maneira. Como se, irmão, não tivesse um céu nos esperando. Só que para entrar nesse céu, até Jesus vai falar, olha, ele chama os discípulos e fala, vou ensinar uma verdade aqui para vocês. Ele separa. Ele vai falar assim, ó, que separa por um lado direito, que é as ovelhas. Por um lado esquerdo, ele vai separar os bodes. Os bodes e as ovelhas estavam juntos. Porque ninguém separa o que está separado. Sim ou não? Ele está separando. Então ele vai pegar aqui as ovelhas, coloca aqui, vai pegar ali, coloca lá. E aí ele vai dizer, olha, para as ovelhas, vinde, bendito meu pai, você conhece a história. E ele fala assim, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. E eles falam, mas quando nós fizemos isso? Ou quando a qualquer um destes pequeninos assim o fizesse. Ou seja, ele estava querendo ensinar algo para nós, irmãos. Que ele salva, ele é o salvador do mundo. Mas, irmão, nós precisamos estar, irmãos, revendo as prioridades. Porque eu imagino que aqueles bodes não estavam nem aí com as coisas. Eles estavam vivendo de qualquer maneira. Estava junto, mas estava vivendo de qualquer maneira. E ele fala, apartai-vos. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Ou seja, eles não estavam fazendo nada. Eles simplesmente estavam vindo atrás de Jesus. Então nós temos que ver o que é prioridade, irmão. Sentar. Porque quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente senta para ver quais são as coisas que são prioridades e quais não são. Normalmente a gente sempre senta para ver. Mas quando é coisa de Deus, a gente não faz isso. Quando é as coisas de Deus, a gente não pensa, mas isso aqui, ó, irmão, isso aqui para mim é prioridade. Isso aqui eu não posso deixar de fazer. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui, não me leve a mal não, irmãos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Fez a semana inteira zangueou. É um exemplo. Não estou falando de ninguém aqui. Mas fez a semana inteira zangueou. Aí chega na sexta-feira, eu vou falar no horário do culto, que poderia ir embora mais cedo, porque tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. Quando o horário ele é já desde o dia que você fez o contrato. Eu vou explicar o negócio aqui. Você fez o contrato das 8 às 8, você tem que trabalhar das 8 às 8. Tá? Tem esse negócio de você falar que eu fiz o contrato das 8, só quero trabalhar das 8 às 8, quero trabalhar das 8 às 5. Você aceitou no começo, agora você vai ter que aguentar. Tá? Agora deixa eu falar. Você pode. Eles perguntam, tem algumas fábricas que perguntam. Você quer fazer zangueô? Eu quero. Quantas horas? Você pode falar
Uma horinha só, tá bom. Aí você fala, não, olha, fala aí quanto tiver, eu faço. Não importa se vai ter culto ou não. Não importa. Estou dando um exemplo, que é o mais comum aqui no Japão. Por quê? Porque não é prioridade na nossa vida. A prioridade nossa é ganhar dinheiro. Outros podem vir, mas não vêm. Por quê? Porque muitas vezes a prioridade deles não é o culto, não é Deus. E eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Vai doer. Tem muita gente que fala que ama a Deus, mas não ama, não. Não ama. Desculpa falar, mas pastor, você está julgando? Eu estou julgando. Cuidado, hein, pastor. A Bíblia fala não julgar para não ser julgado. Mas eu estou julgando segundo a palavra. Porque aquele que diz que ama, ele renuncia. Aquele que diz que ama, amados irmãos, ele quer estar na casa de Deus. Ele quer estar na presença de Deus. Ele quer viver na presença de Deus. Nada tira o foco dele. Nada tira o foco. Não tira, irmão. Eu falei ontem de Paulo. Paulo, ele amava tanto a Deus, que ele falou, eu não tenho a minha vida por mais preciosa. Tem não. Tem nada na minha vida que é mais precioso do que o meu Senhor. Sabe por quê? Ele entendeu que quem morreu por ele foi Jesus. Ele entendeu, irmãos. Ele entendeu que ele também não iria, irmão, viver eternamente na terra. Por isso não importava. Por isso que ele fala, olha, viver com Cristo e morrer é ganho. Tudo que eu reputei por perda, por causa de Cristo. Ele não estava nem um pouquinho preocupado, irmão, com as coisas dessa terra. A prioridade dele era o céu. Era a morada eterna. Porque, irmão, quando você olha a Bíblia, se você estudar sobre os mártires, irmão, nenhum deles, irmão, ficou resmungando de ter morrido. Não, pelo contrário. Eu imagino, quando pegaram Estevão, colocaram ele lá, irmão, para ser apedrejado. Olha para você ver como que a mente dele estava na morada eterna. Ele olhou para o céu, e o que ele viu? O que ele viu no céu? Ele poderia olhar para os homens que estavam com as pedras na mão, para o apedrejar, mas ele estava olhando para o... Porque a mente dele não estava aqui nessa terra. E aí, irmão, o que é mais lindo é que Jesus estava sentado. Estava sentado? Estava de pé, esperando para o recebê-lo. Estava de pé, esperando para o recebê-lo. Sabe o que é, irmão? Porque a prioridade de Estevão não era coisas terrenas, era o céu. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Sabe por quê? Porque eu disse, há 2 homens, há 2 casas, mas há 2 resultados. Porque vai chegar, irmão, o dia em que a chuva vai descer, os rios vão correr, os ventos vão assoprar e combater. Sabe o que eu percebo aqui, irmão? Que vai chegar o dia em que a Bíblia está dizendo, irmão,
ou está chegando, ou está já acontecendo. Sabe o que é? O princípio das dores. Porque vai chegar um tempo que vai vir a grande tribulação. Eu quero acreditar que todos nós já não estaremos aqui para vivenciar a grande tribulação. Mas o princípio das dores não vai achando que é uma coisinha leve, não, irmão. Está achando que vai ser... Não, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Só vai perseverar quem estiver edificado sobre a rocha. Só vai perseverar quem estiver edificado sobre a rocha. Quem estiver sobre a areia, irmão, vai cair. Aí é aquela frase, né, que o mundo usa. A casa vai cair, irmão, do seu lado. Nós não estamos vivendo ainda, irmãos, estamos... E já, olha, uma coisinha tão pequena e a gente já está, irmão, tem pessoas que já está com a casa, irmão, já está até de lado assim, irmão. Tá igual aquela musiquinha que as crianças gostam lá do bonequinho tosco, tinha bonequinho torto, tinha a casinha torta lá, tá com a casa torta, irmão. Sabe por quê? É ouvinte, mas não é praticante. E na hora do vamos ver, na hora em que precisa que aquilo que aprendeu seja colocado em prática, resultado. Qual o resultado? Tem algumas pessoas que, infelizmente, eu disse ontem isso aqui, que não vão subsistir. Eles não vão aguentar. Tem muitas pessoas que não vão aguentar, irmão. Isso é bíblico. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ontem nós estávamos falando que existe o joio e o trigo. Só vai saber, ou só vai ser separado, é só no dia. Né, irmão? No dia da colheita. No dia do julgamento. Aí sim vai ser separado, mas enquanto está crescendo junto. Então quer dizer, dentro vai ter dois tipos de pessoas. Infelizmente. Por quê? Porque ouve. Vem nos cultos. Ouve tudo que Jesus está falando aqui. Porque Jesus está falando, irmão. Eu sei que Jesus está falando em cada culto. Em cada culto, Jesus está falando com cada um de nós. E eu glorifico a Deus por essa igreja, porque não fica massageando ninguém, não. Eu glorifico a Deus por essa igreja, porque quem prega aqui vem pregar, irmão, na autoridade do Espírito Santo, para falar, para a gente se consertar. Porque a gente precisa, irmão. Nós precisamos. Nós precisamos. É o nosso futuro que está em jogo, irmão. Você pode aqui pular, gritar, chorar, vir aqui pregador, que faça você chorar, pular, gritar, e fazer tudo. E no final, Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, eu não conheço vocês não, vocês praticam iniquidade, não é dos meus não. Porque a Bíblia diz, eu conheço quem são os meus. E Jesus está tratando com a gente, irmão. Nesses últimos dias, irmão, você tem visto o que está acontecendo ao nosso redor e a igreja ainda está indiferente a isso. A igreja ainda está preocupada com as coisas terrenas. Eu estava observando esses dias lá onde eu trabalho, estava assistindo televisão, e eles estavam falando nesse taifun que está vindo, que é o maior taifun dos
tempo, que o poder de estrago que vai trazer é grande, e isso e aquilo. Vai estragar o quê? Vai estragar o quê? Casas, bens materiais. Vai estragar a vida de quem não quer nada com Cristo. Mas uma coisa, olha, eu vou falar com toda certeza. O Taifu pode vir estragar a nossa casa. Pode estragar os nossos bens. Mas ele nunca vai, se nós estamos firmados em Cristo, ele nunca vai estragar a nossa vida. Ah, mas e se nós morrermos? Ah, irmão, morrer para nós, irmão. Eu sei que ninguém quer morrer, nem eu quero morrer ainda, irmão. Não sou mentiroso, não, irmão. Tem gente que fala assim, morrer para nós é lucro. É lucro, irmão, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas se nós tivermos que experimentar a morte, nós sabemos para onde a gente vai. Nós sabemos aonde nós vamos habitar a eternidade, sim ou não? Irmão, se nós estamos focados em Deus, firmado em Deus, nós não nos preocupamos com isso. Porque pode vir vento, pode vir os intempéries da vida, que a gente vai ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Mas olha, eu vou dar uma má notícia para aqueles que é só ouvinte. Está na hora de se consertar, que ainda tem tempo. Deus ainda tem dado tempo para a igreja. Deus tem dado tempo para cada um de nós, irmão. E eu falo isso da minha vida também, irmão. Eu tenho uma coisa que eu não consigo, irmão, fazer, como muitos pregadores fazem. É descarregar o caminhão na igreja. Achando que eu estou livre disso. Não, irmão. Não. Eu estou junto. Eu estou incluído nesse contexto, irmão. Eu preciso mais de Jesus até que vocês. Eu gosto de Paulo porque Paulo falava, olha, eu nem sou digno de ser apóstolo. Estava no meio deles, mas ele sentia, porque ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou, eu também preciso melhorar. Então não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim também, irmãos. Que está na hora da gente se consertar. Está na hora de nós sermos igrejas de verdade. Está na hora, irmão, de nós virarmos cristãos de verdade. Está na hora de nós começarmos, irmãos, a ouvir a Deus falar conosco e dizer amém, Senhor, e obedecer. E obedecer a Deus. Parar de achar. Porque tem pessoas que acham, porque só Deus é amor, Deus não vai vir com justiça, Ele vai vir com justiça. Ele vai ser justo, irmão. Não acha que Ele vai fazer vista grossa, não. Deus vai ser justo também. Por isso Deus tem dado tempo para nós. Deus tem dado tempo, irmãos, para que haja uma transformação de verdade na nossa vida. Eu disse isso ontem. Que haja mudança verdadeira na nossa vida. Vem amanhã que você vai ouvir mais um pouquinho disso. Tá tudo ligado. Sexta, sábado, domingo, tá tudo ligado. Foi ontem, vai hoje e amanhã quem vai vir vai ouvir um pouquinho mais disso. Tá na hora de mudar, irmão. Tá na hora de não ter só título de cristão. Tá na hora de ser cristão. Tá na hora de tirar a capa. Tirar a capa, irmão. A gente veste uma capa, infelizmente. Parece ser. Está com a capa escrita assim, ó, cristão, salvo por Jesus Cristo. Né?
Mas é só uma capa. É só uma capa. Está na hora de tirar. Está na hora de mostrar quem nós somos de verdade. Antes que Cristo venha e mostre quem nós somos. Aí, irmão, o negócio vai ficar feio. É. Está na hora de nós mostrar quem nós somos e dizemos ao Senhor: Senhor, eu sou assim, ó. Eu não sou ainda. Eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Porque eu não sou convertido. Eu sou convencido. É uma diferença muito grande. Convertido é aquele que tem a mudança de vida total. Vive uma novidade de vida. O convencido é aquele que acha que é alguma coisa e não é nada. Acha que é, mas não é. Porque não teve mudança alguma na sua vida. Está na hora, irmão, da gente tomar uma posição. Está na hora de tomar uma posição, irmão. Como igreja. E eu disse ontem, também vou repetir aqui hoje. Eu não estou preocupado se os irmãos vão falar: ah, pastor, que mensagem linda hoje. Eu não estou preocupado se você vai chorar, se você vai falar em línguas, se você vai sair daqui pulando um pé só e não sei o que é. Eu não estou preocupado com nada disso. Não estou mais. Antes eu ficava preocupado, que eu queria ver os negócios acontecendo. Irmão, todo pastor, todo pregador gosta, né, irmão? Que daí ele sabe que aquela mensagem está alcançando, está fazendo, Deus está operando através da vida dele. Mas não estou preocupado com isso, não. Você quer chorar? Irmão, chora. Se não quiser, não chora. Quer falar em línguas? Pode falar, irmão. Não quer falar? Quer dar glória? Dá glória. Se não quiser, não precisa dar glória, não. Eu só quero que, irmão, a igreja do Senhor, a igreja, estou falando da igreja, venha viver o que é verdadeiramente igreja. Venha viver o que é o verdadeiro cristianismo. Venha viver, irmão, não só de aparência. Que nós possamos andar na rua, como Paulo, como aqueles homens andavam outrora, as pessoas olhavam e diziam: lá vem os servos do Deus vivo. Que olhem nós na rua e falem assim: olha lá, tá vindo os crentes, tá vindo, olha lá, ó, olha a maneira deles agirem, olha a maneira deles falarem, olha como eles são diferentes, olha a atitude deles. Essa atitude aí, só tem uma pessoa que agiu dessa forma: Jesus. Eles se assemelham a Jesus Cristo, por isso são chamados de cristão. Ninguém pode usar esse título se não for semelhante a Cristo. Nós podemos dizer que somos crentes porque nós cremos. Mas quando nós falamos que somos cristãos, a nossa vida, ela tem que ser semelhante, as nossas atitudes têm que ser semelhante àquele que morreu por nós e que deixou, a Bíblia diz, exemplo para nós seguirmos as suas pisaduras. Está aqui na Bíblia. Ele ensinou para nós. Ele ensinou. Tem que chegar a tirar um pouquinho da poeira aqui assim, ó, irmão. E começar a usar mais isso. Porque está aqui, ó. Pastor, você está bravo? Tô. Cuidado aí, hein? Alguns devem estar pensando isso. Estou irado, não, irmão. Eu estou irado com o diabo. Sabe por quê? Porque ele está matando a igreja. Porque uma coisa é crente sair da igreja. Outra coisa é o que está acontecendo hoje. O diabo está matando dentro da igreja. A pessoa vem, mas está morta espiritualmente. Longe de Deus. E a pessoa é insensível, não percebe. Porque eu disse isso aqui ontem e vou falar aqui de novo. Eu estou falando, é tudo que eu falei ontem, eu vou falar aqui também e vocês vão ouvir.
Os que vieram ontem vai ouvir 2 vezes. Para guardar, para memorizar, né, irmão? Porque quando nós entramos na casa do Senhor, irmão, quando nós entramos na presença do Senhor, irmão, a gente vê quem a gente é de verdade. Isaías, eu falei de Isaías aqui ontem, falei de Paulo, Irmão, Isaías, quando ele chega à presença de Deus, quando a Bíblia vai falar ali, em Isaías capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, ele percebeu que ele era o quê? Um homem de impuros lábios e que morava em lugares onde havia pessoas impuras. Por quê? Porque a luz revela as trevas que há em nós. Quando nós entramos dentro da igreja, irmão, nós já temos que entrar aqui, irmão, pedindo misericórdia de Deus, porque somos falhos e pecadores. Reconhecemos quem somos e de o que nós precisamos. O problema é quando alguém entra aqui, sou salvo, não preciso mudança, não preciso disso, não preciso daquilo, senta aí achando que está indo para o céu. E o diabo está dizendo, logo, logo eu te encontro aqui. Consegui o que eu queria. E tem na Bíblia isso. Quando nós vemos Sambalate e Tobias querendo destruir a obra de Deus, o que ele fala? Olha, se nós ficarmos aqui fora, nós não vamos conseguir nada. Vamos entrar no meio deles, sem que eles percebam, e vamos matar a eles. Vamos entrar no meio deles, vamos matar eles, e a gente cessa a obra. Olha o diabo aí, ó. Está fazendo isso. Ele está entrando, matando, e a obra está parada. Que isso, pastor? A obra está parada? Como está parada? Vem aqui todo final de semana ensinar a obra, irmão. Isso aqui é culto. Isso aqui é culto. Isso aqui não é obra. Isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um prazer. O trabalhar é o ir, né, irmão? É o indo, né? Como foi falado ontem, o presbítero está nos ensinando ali, é o indo, é o fazendo discípulos. Isso sim é trabalho. Aqui, irmão, é prazer. É um prazer estar aqui. Se você tem isso aqui como um trabalho, irmão, já começou errado. Eu venho para o culto, irmão. Prazer de estar na casa de Deus, porque não tem coisa melhor. Agora, eu, irmãos, diferente de muitos pastores, eu não obrigo ninguém a vir. Tem pastor, o meu primeiro pastor, irmão, você não aparece no culto, ele ia lá na sua casa, no meio do culto. Ele saía no meio do culto para ir buscar a gente. E não tinha esse negócio de você colocar... Irmão, você podia estar de bermuda e coisa, tá? Vamos. Não tem tempo para você trocar de roupa. Vamos pro culto, o culto tá rolando lá. Tinha pastor que é assim. Eu não sou assim não, irmão. Eu aprendi com esse pastor, glória a Jesus, mas eu não fico forçando ninguém a vir. Eu não fico forçando ninguém a vir. Vem quem quer. Mas o que me entristece muitas vezes, e eu vou dizer aqui, irmão, e eu imagino, se eu me entristeço, imagina Deus. Eu busco em casa, tá? Tudo bem, irmão. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. E continue te abençoando. Mas o que é triste, irmão, é você ver em um culto 3, 4 pessoas. É triste. Para nós é triste. Porque a igreja não é 3, 4, é? A igreja aqui é 3, 4, irmão? Não.
Não. Somos a igreja. Pastor, mas eu não tenho vida. Irmão, você não tinha vida quando você estava no mundo. Eu sei que está saindo um pouquinho fora do tema, mas eu vou falar, vida você não tinha quando você estava no mundo. Aqui você tem vida e vida em abundância. Entendeu? No mundo a gente não tinha vida. Mas a Bíblia diz que aqui nós temos vida e vida em abundância. Imagina se Deus usasse a mesma metodologia que a gente é para com Ele, Ele usasse para conosco. Eu só vou abençoar eles uma vez por semana. Os outros eu vou deixar ele, ó. Sabe? Deixa ele. E Deus fala assim, só uma vez. Assim como você uma vez só vem me adorar, uma vez só eu vou te abençoar. Uma vez a semana eu vou atender o pedido dele. Só uma vez. E muitas vezes ainda vou atender rápido, porque normalmente os irmãos estão preocupados que hora que nós temos que ir embora. É, porque tem gente que fica preocupado. Já passou, já está passando o horário, nós já tem que terminar. Tem que acabar logo esse culto, o pastor está falando demais. Tá bom, pastor, fica quieto, vamos terminar isso aí, vamos participar da ceia logo. Vamos, né? Porque senão daqui a pouco eu não tenho nem mais vontade de tomar ceia, pastor. É? Não se preocupa com a hora que você tem que ir embora, que a hora que Jesus quiser que você vá embora, você vai embora. Se Jesus falar, não, você não vai embora agora, você não vai. Mas imagina se ele usasse a mesma metodologia. Você está falando com ele e fala mais rápido que eu tenho que atender outra coisa. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que fazer outra coisa. Fala rápido. Mas Jesus, tô querendo falar com o senhor. Não, mas fala rápido que eu tenho que ir embora. Eu tenho que atender outras pessoas. Imagina? Nossa, outra pessoa é mais importante do que eu. Olha o crente bicudinho, né? Meu Deus, que isso? O senhor ama mais ele do que eu, né? É a mesma coisa. Jesus está falando, você ama mais aquilo outro do que eu. Cuidado, irmão. Vamos tomar cuidado. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Diga pro seu irmão. Irmão, vigia, irmão. É, irmão, pode falar, irmão. Vigia, irmão. Ninguém quer falar, irmão. É, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo da igreja tomar uma posição. Deus tem falado muito, muito forte isso no meu coração. É tempo de tomar uma posição, porque, irmão, Jesus Cristo está, como na teologia, muitas vezes a gente estuda, irmãos, é que Deus já está preparado já para julgar, mas Jesus ainda está intercedendo por nós ainda. Mas espera, eu acredito, porque, irmão, não é de hoje isso. Não é de hoje. Isso aqui não é a igreja do século XXI que está vivendo isso. Irmão, já vem lá de trás.
Só está piorando, né? Mas teve lá no passado, tem hoje no presente. Só que o problema é que a igreja está se acomodando. A igreja está se acomodando. Tá bom. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, né? A igreja está sendo guardada. Tem ninguém aqui doente? Tem alguém doente aqui, irmão? Tem alguém doente aqui com esse coronavírus? Não, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus, né, irmão? Opa, não precisa se preocupar não, Deus está guardando. Tá vindo Taifu? Mas vai passar lá e para baixo. Se chegar aqui são ventinhos. Deus está guardando. Glória a Jesus. Amém? Mas eu estou querendo, irmão. E vai ser difícil falar isso, irmão. É o dia que Jesus pegar e falar assim, agora eu vou fazer o que eu fiz lá em Atos. O povo está todo dia reunido. Não querem fazer o que eu mando. Então agora eu vou mandar uma perseguição. Aí eu vou espalhar todo mundo. Aí sim nós vamos ver quem é crente e quem não é. Aí sim eu vou ver a obra crescer. Irmão, vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Na China já está acontecendo. Estão destruindo todas as igrejas. Estão destruindo. Está muito longe não, irmão. Em alguns lugares, irmão, estão matando os cristãos. Está acontecendo. Será que vai ter que acontecer com a gente para a gente começar a tomar uma posição firme? Não, né, irmão? Ninguém quer passar por isso, né, irmão? Então, enquanto tá bom, irmão, aproveita. Eu falo isso para os jovens, eu falava isso para os jovens, eu falava assim, ó, jovens, enquanto vocês estão jovens, não são casados, enquanto vocês não têm família, aproveita, mas aproveita para se fortalecer no Senhor, para, irmão, buscando ao Senhor, porque depois que você casa, já começa, o homem tem que cuidar das coisas, né, da família, dos filhos, da casa, então o tempo já fica menor. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que Deus está dando tempo para a gente. E esse é o tempo da gente se endireitar. Porque vai chegar uma hora que não vai ter tempo da gente buscar. Ficar buscando horas, dias. Vai ter tempo que essa palavra tem que estar no nosso coração já. Essa palavra ela vai ter que fluir em nosso coração. Porque se ela só é para você carregar debaixo do braço, ou para trazer para o culto, ela não vai ter funcionamento nenhum quando chegar esse princípio das dores, as perseguições. Por isso Deus está nos preparando, igreja. Por isso Deus está falando com a gente, é tempo de nós nos consertarmos. É tempo de nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Duro ouvir isso na ceia, né, irmão? Mas eu vou encerrar por aqui. Senão depois os irmãos não vão querer vir mais da ceia. Que na ceia quem prega sou eu. Se coloque de pé.